Capítulo 6 da Educação para o Trânsito. Artigo 74. A educação para o trânsito é direito de todos e constitui dever prioritário para os componentes do Sistema Nacional de Trânsito. Parágrafo 1º. É obrigatória a existência de coordenação educacional em cada órgão ou entidade componente do Sistema Nacional de Trânsito. Parágrafo 2º. Os órgãos ou entidades executivos de trânsito deverão promover, dentro de sua estrutura organizacional ou mediante convênio, o funcionamento de escolas públicas de trânsito, nos moldes e padrões estabelecidos pelo CONTRAN. Artigo 75. O CONTRAN estabelecerá anualmente os temas e os cronogramas das campanhas de âmbito nacional, que deverão ser promovidas por todos os órgãos ou entidades do Sistema Nacional de Trânsito, em especial nos períodos referentes às férias escolares, feriados prolongados e a Semana Nacional de Trânsito. Parágrafo 1º. Os órgãos ou entidades do Sistema Nacional de Trânsito deverão promover outras campanhas no âmbito de sua circunscrição e de acordo com as peculiaridades locais. Parágrafo 2º. As campanhas de que trata este artigo são de caráter permanente e os serviços de rádio e difusão sonora, de sons e imagens, explorados pelo poder público, são obrigados a difundi-las gratuitamente, com a frequência recomendada pelos órgãos competentes do Sistema Nacional de Trânsito. Artigo 76. A educação para o trânsito será promovida na pré-escola e nas escolas de primeiro, segundo e terceiro graus, por meio de planejamento e ações coordenadas entre os órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito e de Educação da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, nas respectivas áreas de atuação. Parágrafo único. Para a finalidade prevista neste artigo, o Ministério da Educação e do Desporto, mediante proposta do CONTRAN e do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras, diretamente ou mediante convênio, promoverá: inciso 1. A adoção, em todos os níveis de ensino, de um currículo interdisciplinar com conteúdo programático sobre segurança de trânsito. Inciso 2. A adoção de conteúdos relativos à educação para o trânsito nas escolas de formação para o magistério e o treinamento de professores e multiplicadores. Inciso 3. A criação de corpos técnicos interprofissionais para levantamento e análise de dados estatísticos relativos ao trânsito. Inciso 4. A elaboração de planos de redução de acidentes de trânsito junto aos núcleos interdisciplinares universitários de trânsito, com vistas à integração universidades-sociedade na área de trânsito. Artigo 77. No âmbito da educação para o trânsito, caberá ao Ministério da Saúde, mediante proposta do CONTRAN, estabelecer campanha nacional esclarecendo condutas a serem seguidas nos primeiros socorros em caso de acidente de trânsito. Parágrafo único. As campanhas terão caráter permanente, por intermédio do Sistema Único de Saúde, SUS, sendo intensificadas nos períodos e na forma estabelecidas no artigo 76. Artigo 77-A. São assegurados aos órgãos ou entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito os mecanismos instituídos nos artigos 77-B a 77-E para a veiculação de mensagens educativas de trânsito em todo o território nacional, em caráter suplementar às campanhas previstas nos artigos 75 e 77. Artigo 77-B. Toda peça publicitária destinada à divulgação ou promoção, nos meios de comunicação social, de produto oriundo da indústria automobilística ou afim, incluirá, obrigatoriamente, mensagem educativa de trânsito a ser conjuntamente veiculada. Parágrafo 1º. Para os efeitos dos artigos 77-A a 77-E, consideram-se produtos oriundos da indústria automobilística ou afins, inciso 1, os veículos rodoviários automotores de qualquer espécie, incluídos os de passageiros e os de carga. Inciso 2. Os componentes, as peças e os acessórios utilizados nos veículos mencionados no inciso 1. Parágrafo 2º. O disposto no caput deste artigo aplica-se à propaganda de natureza comercial
veiculada por iniciativa do fabricante do produto em qualquer das seguintes modalidades. Incisos 1. Rádio. 2. Televisão. 3. Jornal. 4. Revista. 5. Outdoor. Parágrafo 3º. Para efeito do disposto no parágrafo 2º, equiparam-se ao fabricante o montador, o encarroçador, o importador e o revendedor autorizado dos veículos e demais produtos discriminados no parágrafo 1º deste artigo. Artigo 77-C. Quando se tratar de publicidade veiculada em outdoor, instalado à margem de rodovia, dentro ou fora da respectiva faixa de domínio, a obrigação prevista no artigo 77-B estende-se à propaganda de qualquer tipo de produto e anunciante, inclusive aquela de caráter institucional ou eleitoral. Artigo 77-D. O Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, especificará o conteúdo e o padrão de apresentação das mensagens, bem como os procedimentos envolvidos na respectiva veiculação, em conformidade com as diretrizes fixadas para as campanhas educativas de trânsito a que se refere o artigo 75. Artigo 77-E. A veiculação de publicidade feita em desacordo com as condições fixadas nos artigos 77-A a 77-D constitui infração punível com as seguintes sanções. Inciso 1. Advertência por escrito. Inciso 2. Suspensão nos veículos de divulgação da publicidade de qualquer outra propaganda do produto, pelo prazo de até 60 dias. Inciso 3. Multa de R$ 1.627 a R$ 8.135, cobrada do dobro até o quíntuplo em caso de reincidência. Parágrafo 1º. As sanções serão aplicadas isoladas ou cumulativamente, conforme dispuser o regulamento. Parágrafo 2º. Sem prejuízo do disposto no caput deste artigo, qualquer infração acarretará a imediata suspensão da veiculação da peça publicitária até que sejam cumpridas as exigências fixadas no artigo 77-A a 77-D. Artigo 78. Os Ministérios da Saúde, da Educação e do Desporto, do Trabalho, dos Transportes e da Justiça, por intermédio do CONTRAN, desenvolverão e implementarão programas destinados à prevenção de acidentes. Parágrafo único. O percentual de 10% do total dos valores arrecadados destinados à Previdência Social do prêmio do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, DPVAT, de que trata a Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, serão repassados mensalmente ao coordenador do Sistema Nacional de Trânsito para aplicação exclusiva em programas de que trata este artigo. Artigo 79. Os órgãos e entidades executivas de trânsito poderão firmar convênio com os órgãos de educação da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, objetivando o cumprimento das obrigações estabelecidas neste capítulo.